passo a palavra à professora Laura Schertel Mendes, que é uma das maiores especialistas em proteção de dados, participou ativamente da elaboração da Lei Geral de Proteção de Dados, foi relatora da Comissão de Juristas do Senado Artificial, que produziu um extenso relatório e o texto que serviu de base ao PL 2338. Professora Laura. Bom, muito bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar aqui toda a mesa, na pessoa do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, também na pessoa da deputada Luísa Canziani, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar todas as autoridades e ministros presentes também, parabenizar pela realização do evento e dizer que é um prazer muito grande poder contar com essa mesa e com esse, mais um evento dedicado ao tema da governança digital. Isso mostra como a discussão de direitos fundamentais, cidadania, hoje ela está invariavelmente intrincada e relacionada com o tema de como exercer esses direitos no ambiente digital. E o fato é que, quando a gente fala de inteligência artificial, eu lembro que já há 2 anos atrás estive também aqui no evento de Lisboa falando de algoritmos e já parece que passou uma década, né? Tamanha foi a evolução. Sequer falávamos, né, de ChatGPT e hoje parece que todo mundo já conhece os riscos, já conhece as famosas alucinações que o chat produz. E como o ministro Cueva muito bem colocou, parece que o tema da regulação ele já parece quase óbvio, né? Hoje o que a gente tem percebido, tanto internacionalmente como nacionalmente, é que há um grande consenso acerca da necessidade de regular. Talvez porque, e eu falo isso tendo trabalhado por cerca de 15 anos na área de proteção de dados, eu confesso que era muito difícil, por muito tempo, já há muitos anos, talvez convencer, no começo desse debate no Brasil, de que era necessário regular a área de dados, né? Por muito tempo não era algo óbvio. E, curiosamente, quando a gente fala de IA, eu acho que a gente está num contexto hoje um pouco diferente, porque como todos nós vivenciamos, seja o credit scoring, seja as recomendações que o Netflix, faz para a gente, seja o Google Ads, né, e as recomendações de publicidade, seja o próprio chat que todos têm acesso, fica muito claro os riscos, seja em razão de eventuais desinformações, seja, por exemplo, se colocarmos, esses dias eu estava buscando, se a gente faz algumas perguntas simples, né? Quem é o presidente do Brasil? Como a base do ChatGPT está desatualizado, ele vai responder Jair Bolsonaro. Se a gente pergunta quem inventou o avião, ele nem sequer menciona Santos Dumont, ele menciona apenas os irmãos Wright, né, mostrando algumas polêmicas interessantes sobre quais são os dados que alimentam esses sistemas, né? Que conhecimento que estamos produzindo. Sem contar, se colocamos aqui, eventualmente, quais são os livros do professor Gilmar, quais são os livros do ministro Cueva. Esses dias eu perguntei também sobre alguns artigos e livros meus, e ele inventa referências bibliográficas. O chat, ele quase junta referências, né, e temas correlatos e diz, olha, essa pessoa produziu um livro sobre proteção de dados e direitos fundamentais, mas algo que nunca foi produzido. E é interessante aqui, falando para um público de advogados, isso também aconteceu recentemente, imagino que muitos dos senhores e senhoras tenham ouvido, isso aconteceu recentemente também com um advogado que trouxe para um juiz alguns casos que ele encontrou no ChatGPT e os casos eram inventados. Esses casos nunca tinham acontecido. Então, eu acho que isso tudo mostra como nós precisamos compreender esses sistemas, precisamos entender como eles são alimentados, regular, né, como essas bases de dados, qual que é esse input que chega nesses sistemas, e também compreender como utilizar melhor esses sistemas. E tudo isso para dizer que eu acredito firmemente que esses sistemas podem trazer, sim, uma grande transformação social, acho que isso é indubitável. E o que é interessante é que
o avanço que ele pode propiciar para a sociedade, ele está, eu diria que ele é tão palpável quanto os riscos, né? Porque se a gente pensa em um sistema aplicado à saúde, ele pode ser muito útil e muito importante se ele torna se ele gera mais eficiência e se ele pode, de fato, auxiliar na tutela da saúde. Porém, se os dados são equivocados e se ele possibilitar ou trouxer um viés que permita um diagnóstico equivocado por parte do médico, e se a gente pensar que esse diagnóstico pode, né, se multiplicar, não vai ser um diagnóstico, vão ser milhares de diagnósticos no país inteiro, a gente consegue perceber que o potencial logo se transforma em risco. E eu acho que tudo isso, então, traz para esse grande consenso que a gente vive hoje, que me parece que o ministro, né, o professor Augsberg e também a deputada Luísa já demonstraram. Há um grande consenso de que é preciso haver regulação. O grande debate é qual regulação, que tipo de regulação. E eu queria trazer aqui mais alguns conceitos. Eu gosto muito do conceito da professora Kate Crawford, quando ela diz que é um livro muito interessante, chama Atlas of AI, para quem tem interesse, Atlas da Inteligência Artificial. E ela diz que a IA ela não é nem inteligente, nem artificial. E eu gosto muito dessa expressão, porque não é inteligente nesse sentido de que ela não é inteligente como nós, né? Em muitas situações, ela não passa de um papagaio estatístico, é outra expressão muito utilizada hoje nos meios acadêmicos. Ela reproduz aquilo, né? Ela generaliza aquilo dos dados que a gente passou os dados com os quais ela foi alimentada. E a partir disso é muito importante então que nós precisamos conhecer e entender esses sistemas, porque em muitas situações das nossas vidas e da nossa sociedade, será que o melhor resultado ele vai vir desse papagaio estatístico? Ou será que a gente precisa, né, que esses sistemas eles sejam também acompanhados de uma supervisão humana, que eles sejam acompanhados, como o professor Frank Pasquale diz, que a especialidade humana não seja substituída, né, mas que, na verdade, esses sistemas complementem esse conhecimento humano. E eu acho a expressão é muito interessante. Então, não é nem inteligente por esse lado, nessa ideia de que a gente está falando de resultados estatísticos e que nem sempre são apropriados para todos os contextos. Basta a gente pensar se eventualmente para decidir se alguém vai virar sócio de algum dos grandes escritórios presentes aqui hoje, se a gente utilizaria um sistema de inteligência artificial para dizer, olha, essa pessoa aqui vai virar sócia com base nessa estatística, né? Então, acho que esse talvez seja um bom exemplo para a gente mostrar que nem sempre ela poderia ser utilizada sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de avaliação. Para além disso, ela também não é artificial. É curioso, ela está hoje imersa em uma rede eu diria, primeiro, de pessoas que precisam classificar esses dados. São milhares e milhares de pessoas trabalhando para que esses sistemas possam ser utilizados de forma eficiente. E também são pessoas que muitas vezes a gente nem sabe, né, que estão por trás disso. Há uma energia, há um custo ambiental enorme que também pouco se falava. Eu trouxe alguns exemplos. Você treinar um único sistema de inteligência artificial, ele pode emitir a quantidade de carbono que 5 carros emitem por toda a sua vida, né, útil. Esse é um exemplo. Outro exemplo, que o treino do ChatGPT consumiu 700 mil litros de água, equivalente a encher uma torre de resfriamento de um reator nuclear. Então, há um custo ambiental envolvido, e é nesse sentido de que ela não é tão artificial assim, muito pelo contrário. E que a gente precisa também compreender esses custos para também regular esses custos. Dito tudo isso, eu pergunto para o ministro, quanto tempo eu tenho, ministro? 7 minutos. Dito tudo isso, eu queria, então, chegar na proposta que nós, na Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que depois de 9 meses, certamente com a liderança do ministro, conseguiu chegar a um bom termo, quase 10 meses de trabalho, e eu acho que a gente conseguiu um resultado muito interessante. Produzimos um projeto de lei, projeto 2338, que há 2 meses já foi agora proposto pelo presidente do Senado, como o ministro muito bem colocou.
É um projeto de lei bastante completo. Eu diria que ele foi inspirado em muitos dos princípios e documentos que a deputada Luísa Canziani mencionou aqui, a recomendação da Unesco, o relatório da OCDE, o próprio AI Act, né, que é a regulação europeia que agora está chegando no seu processo final de negociação e de conclusão. E a nossa proposta, eu queria explicá-la aqui muito rapidamente, ela tem como, eu diria que talvez o primeiro pressuposto, não há contradição entre inovação e proteção de direitos fundamentais, ao contrário. Nós entendemos que é preciso proteger os direitos, é preciso transformar esses sistemas, é preciso poder observar. Eu não vou nem usar apenas o tema transparente, porque eles precisam ser mais transparentes, sem dúvida nenhuma, mas nós precisamos conseguir enxergá-los, observá-los. Do contrário, é impossível avaliar e fazer qualquer tipo de controle, né, democrático, e fazer qualquer tipo de regulação. Então, a nossa proposta, ela parte do pressuposto de que não há essa contradição entre inovação e regulação e proteção de direitos fundamentais. Ao contrário, é preciso mitigar os riscos para que a gente possa proteger os direitos fundamentais. Além disso, nós compatibilizamos e nós temos uma proposta com um duplo objetivo. Ela tem uma dimensão de riscos e, portanto, ela tem como um grande objetivo compreender que há sistemas que geram mais riscos do que outros e, portanto, estão submetidos a obrigações mais rígidas. Então, essa é uma regulação mais moderna, baseada em riscos, e nós compatibilizamos essa regulação baseada em riscos com uma regulação baseada em direitos. E aí, a proposta, então, ela tem 3 grandes eixos. A primeira é baseada em princípios e direitos, e aqui eu vou citar muito rapidamente os direitos que nós estabelecemos. É o direito de receber informações prévias sobre interações com sistemas de IA, ou seja, nós precisamos saber que estamos interagindo com sistemas de inteligência artificial, porque, do contrário, nós não a gente não pode ser enganado, a gente não pode achar que a gente está interagindo com um ser humano quando estamos interagindo com um sistema de IA. Um direito à explicação, um direito básico para que a gente compreenda como que esses outputs, como é que esse resultado, quais foram os critérios que geraram esse resultado. Um direito de impugnar decisões, né, algo muito básico, extraído do devido processo legal, a contestabilidade. Um direito à determinação e participação humana, com essa ideia de que eu e o ministro Cueva participamos já de alguns eventos nos Estados Unidos, mostrando a proposta, e os americanos, em uma frase muito simples, sempre dizem: os sistemas falham, e se eles falham, a gente precisa ter a intervenção humana e a supervisão humana para corrigi-los. Então, é tão simples quanto isso, né? Conhecer e saber que esses sistemas são falhos, é preciso prever, então, a intervenção e a supervisão humana para que a gente possa corrigir as suas falhas. O direito à não discriminação, esse é um tema que, sempre que eu posso, especialmente aqui no Fórum de Lisboa, eu trago. Nós temos uma grande preocupação, e eu diria que esse é um ponto muito importante do projeto de lei 2338. Nós temos a consciência de que vivemos em um país em que há uma discriminação estrutural, em que há um racismo estrutural. E, portanto, esses sistemas, voltando àquela analogia do papagaio estatístico, vamos supor que você tem um sistema que absorveu todo o histórico dessa realidade, todos os dados históricos, né, de contratação, por exemplo, de contratação de um ambiente profissional, toda a discriminação de gênero ou toda a discriminação racial, ou seja, se contratamos mais homens nesse período, né? Uma empresa, por exemplo, ou se só contratamos pessoas brancas nesse período, é esse histórico, são esses exemplos que entram para esse sistema. Ou seja, mesmo quando o sistema supostamente, mesmo quando os dados supostamente estão corretos, né? O sistema não inventou nada, são dados muitas vezes discriminatórios, são vieses sociais que se transformam em vieses técnicos. E, portanto, nós precisamos conhecer as limitações desses sistemas para que eles possam ser eficientes, para que eles possam servir à sociedade, né, e à sociedade brasileira como um todo. Esse é o primeiro grande eixo do nosso projeto de lei. O segundo grande eixo diz respeito a essa abordagem de riscos e, portanto, nós propomos um artigo
explicando na verdade, com uma listagem de quais são os sistemas e, principalmente, quais são as finalidades de alto risco, como, por exemplo, saúde, como, por exemplo, scoring, né? Há uma série, como, por exemplo, administração da justiça, ou o uso desses sistemas, especialmente na esfera criminal. Todas essas situações são situações de alto risco e, portanto, elas estão sujeitas a obrigações especiais. E o terceiro grande eixo da proposta é um eixo de supervisão e responsabilização. Responsabilização em que nós propomos uma responsabilidade objetiva para as IAs de alto risco e uma responsabilidade subjetiva com inversão do ônus da prova para as IAs de baixo e médio risco. E também há uma proposta de um órgão supervisor que, claro, como uma comissão do Senado, como uma comissão de juristas do Senado, não poderia criar um novo órgão. Apenas, então, indicamos e achamos fundamental que o próprio executivo indique, né, designe uma autoridade para executar essa supervisão. E que, na minha opinião, poderia eventualmente ser, inclusive, uma autoridade nacional de proteção de dados muito mais robusta, com muito mais recursos do que a gente tem hoje, mas poderia ser, eventualmente, uma decisão, caso o governo achasse, né, ache interessante. Mas a verdade é que é fundamental ter uma autoridade, e aqui também gostaria de explicar por quê. A gente sabe que esse tema também é um tema em que as agências reguladoras têm um grande papel. E eu acho que elas têm que continuar tendo um grande papel, mas é impossível fazer alguma coordenação. Isso nós ouvimos muito, o ministro Cueva certamente vai se lembrar, nas audiências públicas. É impossível fazer algum tipo de harmonização se cada agência aplicar a norma sem nenhum tipo de coordenação, sem nenhum tipo de coordenação ou harmonização. E, portanto, nós propomos que essa autoridade possa coordenar esse complexo sistema que certamente precisará contar com as agências reguladoras, mas também com uma autoridade central. Com isso, então, eu gostaria de encerrar apenas trazendo uma frase que eu acho também tem sido bastante dita. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de muito menos ficção, embora, né, a gente sempre gosta de lembrar de alguns filmes, né, dos robôs dominando os humanos. Eu acho que hoje a gente precisa falar muito menos de ficção e, na verdade, adotarmos muito mais ação de fato. E eu acredito piamente que o Brasil pode continuar sendo protagonista nessa área, com esse projeto de lei, né, discutindo o tema da regulação, que certamente estará à altura de outras regulações que o legislador brasileiro já produziu, como a Lei Geral de Proteção de Dados e como o Marco Civil da Internet. Muito obrigada pela atenção.